gravando. Ok, estamos então em gravação. E boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje que nós temos assim esse estudo maravilhoso, que é a conclusão do capítulo 7, que todo ele falava das dádivas do reino, e hoje Jesus conclui então com a chave de ouro, falando do estado de graça. Um estado que só se encontra no reino de Deus. Ou seja, então, se ele faz parte do reino de Deus e nós somos de Deus, é o nosso estado natural. É aquilo que a gente deveria estar experienciando o tempo todo. Se não estamos experienciando, é porque alguma coisa aconteceu e alguma coisa é essa nossa crença de separação. E para corrigir isso, para a gente saber do que está obstruindo essa nossa consciência do estado de graça, que existe esse curso, que Jesus nos deu esse material para a gente descobrir o que está nos impedindo de vivenciar aquilo que está dentro de nós, que está na nossa mente, que é o estado de graça. Então, para a gente começar, só vou dar um ok aqui para o pessoal que ainda está chegando. E para a gente começar, então, a nossa leitura, vamos fazer primeiro a nossa entrega ao Espírito Santo, fazer a nossa internalização, que a gente faz com essa respiração mais lenta, mais pausada. Vou pedir aqui para a Magna fechar o microfone, que eu acho que está interferindo. E com essa respiração mais lenta, a gente consegue baixar a nossa frequência vibracional, porque a gente vem de um mundo muito agitado. E como nós queremos oferecer o melhor das nossas capacidades de aprender ao Espírito Santo, o melhor dele e da concentração, vem quando a gente relaxa, está mais pausado, e assim o Espírito Santo consegue se comunicar melhor conosco. Então, colocando essa meta de entregar esse estudo ao Espírito Santo, nós estamos prontos para iniciar nesse momento essa nossa leitura comentada sobre o subtítulo 11, o estado da graça, que na maioria está na página 144, no meu livro está na 145, no capítulo 7. E nós começamos com Jesus dizendo que o Espírito Santo, ele sempre te guiará verdadeiramente, porque a tua alegria é a sua. E a gente até teve, semana passada, na quinta passada, um subtítulo inteiro de Jesus nos falando de como nós não, com a ideia de separação, quando a culpa bateu na nossa mente, nós perdemos a capacidade de discernir aquilo que verdadeiramente nos alegra daquilo que nos fere. Isso porque o ego, ele colocou uma deturpação em cima dos pensamentos alegres de Deus. E ele inverteu aquilo que nos faz feliz, o ego diz que vai nos ferir, que é a volta a Deus. E aquilo que nos fere, que nos mantém fora do estado da graça, o ego diz que é isso que nos faz feliz. Mas Jesus está aqui salientando, então, que a nossa alegria, ela só pode ser se ela for compatível com a alegria de Deus, porque a alegria é um dom de Deus. Deus é sinônimo de alegria. E ele se estendeu a nós. Então, ele estendeu a capacidade de ser feliz a nós. Nós também podemos e devemos somos felizes como Deus conhece a alegria, mas é o Espírito Santo que retém essa memória para nós. O ego não sabe disso, o ego não é um professor da alegria.
E essa é a sua vontade para todos, porque ele fala do reino de Deus, que é alegria. Então, o Espírito Santo tem a vontade de que todos sejam felizes, porque só a totalidade da alegria de todo o reino é o que é a alegria do céu. Seguir ao Espírito Santo é, portanto, a coisa mais fácil do mundo. E a única coisa que é fácil, porque não é do mundo. Então, aqui a gente pode se questionar. Jesus está dizendo que seguir ao Espírito Santo é a coisa mais fácil do mundo. Só que, eu acho que todos podem concordar, para nós não parece assim. Para nós, aparentemente, senão nós não estaríamos estudando esse curso, se já fosse tão fácil assim. Então, nós ainda estamos aprendendo como seguir ao Espírito Santo. Então, por que para nós não é fácil seguir ao Espírito Santo, se isso é a coisa mais fácil do mundo? Então, aqui a gente vê a questão interna nossa de que, de fato, nós ainda precisamos da cura na mente. Nós ainda temos um obstáculo que faz com que a guiança do Espírito Santo, ouvir a guiança do Espírito Santo, seja difícil para nós. Ela não é difícil por si mesma, em si, mas quando a nossa mente está confusa, quando a nossa mente ainda não sabe diferenciar entre nossa verdadeira vontade, que é ser feliz, que pertence a Deus, e a nossa vontade que nós criamos, separada de Deus, dentro do ego, e agora ficamos com medo de Deus, quando isso tudo ainda é confuso dentro da nossa mente, aí, aparentemente, seguir ao Espírito Santo é difícil, porque nós não sabemos ainda que o queremos isso totalmente. Nós queremos isso, mas nós também ainda queremos seguir um pouco ao ego. Por quê? Porque ainda estamos em dúvida sobre a nossa identidade, sobre o nosso ser. O ego nos disse que nós somos esse ser separado, e se isso for verdade, é impossível seguir ao Espírito Santo. Então, nós ainda estamos em dúvidas. Então, como que a gente vai sanar essas dúvidas? Bom, para isso tem esse curso chamado um curso em milagres, porque o milagre vem de nós ouvirmos ao Espírito Santo, seguir essa mentalidade milagrosa, e à medida que nós seguimos isso, é assim que na nossa mente, o tomador de decisões vai se convencendo de que nós somos Espírito, que nós somos a mente certa. E que seguir ao Espírito Santo, aí sim, se torna a coisa mais fácil do mundo. Que é o que é de mais natural. Mas nós ainda precisamos, antes disso, antes de ser natural para nós, a correção dos nossos, como tomadores de decisão, a correção na nossa mente de a quem realmente nós queremos seguir. Mas seguindo aqui, se Jesus diz que seguir o Espírito Santo é fácil, e ele diz, portanto, também natural seguir ao Espírito Santo. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. Então, aqui que está a nossa confusão. Nós queremos seguir ao mundo e seguir a Deus. E isso é impossível. Vai chegar um momento que nós mesmos, vamos tomar a decisão de quem realmente nós queremos seguir. A nós, ao nosso ser real, ao reino de Deus, ou ao mundo. Ambos são impossíveis. O mundo percebe ordens de dificuldades em todas as coisas. Isso é assim porque o ego não percebe nada como totalmente desejável. Então, no mundo, assim como nós queremos muito uma coisa, nós também queremos muito outra coisa. Nós queremos coisas opostas. E assim, o mundo ele é totalmente confuso. Demonstrando a ti mesmo que não há ordem de dificuldades em milagres
que é o que o Espírito Santo faz, vai te convencer de que em teu estado natural não há dificuldade alguma, porque é um estado de graça. Então, aqui que entra o trabalho dos milagres, aqui que entra um curso em milagres, aprendendo a olhar para o mundo com uma mentalidade milagrosa do Espírito Santo no topo do nosso pensamento ou na nossa guiança, é assim que nós vamos nos ensinar de volta que o estado de graça é o nosso estado natural da nossa mente. Então, essa confusão que a gente sente e que todos que se identificam no mundo sentem, isso não é natural. Não é natural na mente do Filho de Deus. É natural para quem está identificado dentro do mundo. Não há como estar dentro do mundo e escapar da confusão. Mas há como escapar da identificação com o mundo. É possível olhar de volta para o mundo e vê-lo como uma projeção nossa, e não como nossa identidade. E é isso que o Espírito Santo faz. E é assim que ele vai corrigindo a nossa mente. A graça é o estado natural de todos os filhos de Deus. De todo filho de Deus. Quando ele não está em estado de graça, está fora de seu ambiente natural e não funciona bem. Então, obviamente que nós nunca vamos conseguir funcionar bem dentro do mundo. Seguindo o esquema do ego, nós nunca vamos funcionar bem, porque estamos fora do nosso estado natural. Até ele continua dizendo isso. Tudo o que faz dentro Então, estando fora do nosso ambiente natural, tudo que faz passa a ser uma tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que foi feito. Nós, como filhos de Deus, nós não fomos criados para sermos alguém dentro desse mundo do ego. Portanto, não é capaz de se adaptar a ele e nem de adaptá-lo a si. Então, nós não podemos nos adaptar ao ego e muito menos adaptar o ego a nós. Simplesmente não há ponto de encontro entre ambos. Não há sentido em tentar. Um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Esse é o único ambiente em que ele não vivenciará tensão, porque é o seu lugar. É também o único ambiente digno dele, porque seu próprio valor está além de qualquer coisa que ele possa fazer. Então, isso aqui deveria estar na nossa memória sempre, o tempo todo. Nós, como filhos de Deus, nós só vamos ser felizes estando em Deus, com a nossa memória voltada em Deus. Esse é o nosso meio ambiente natural. E nesse meio ambiente não há tensão, porque esse o nosso lugar. E é o único lugar digno de nós, porque o nosso valor foi estabelecido por Deus, e não por nós mesmos, e muito menos pelo ego. Deus estabeleceu o nosso valor ao se estender a nós. Então, o nosso valor é o mesmo de Deus. E nada que não venha de Deus é digno de nós. Então, um mundo à parte de Deus, um mundo separado de Deus, é insuficiente para um filho de Deus. E não adianta tentar melhorar esse mundo à parte, tentar consertar ele, ou trazer características melhores, ele ainda é insuficiente para o ser que nós somos, para o Filho de Deus. Considera o reino que tens feito e julga o seu valor de forma justa. Jesus agora pedindo para nós olhar de volta para esse reino do ego e o que ele nos oferece. E ele faz umas perguntas para nós botar o nosso próprio pensamento, o nosso próprio julgamento, se esse mundo do ego é digno de nós. E ele começa dizendo:
Esse mundo, né, que nós fizemos, ele é digno de ser um lar para uma criança de Deus? Esse mundo aqui, ele é digno para um filho de Deus? Ele protege a sua paz do filho de Deus e irradia amor sobre ela? Então, esse mundo aqui, ele protege a paz? Ou ele fomenta o contrário da paz, o medo, a discórdia, né, a dúvida? E ele irradia só amor? Ou ele irradia amor, mas muitas outras coisas mais? Muito medo, muito ódio, muita descrença. Então, esse mundo aqui, ele mantém seu coração intocado pelo medo e lhe permite dar sempre, sem qualquer senso de perda? O que aqui no mundo não está envolvido em senso de perda? O que aqui no mundo não é amedrontador? Então, pode o mundo, esse mundo que o ego fez para nós, pode ele ser aquilo que Deus deseja para seu filho? Então, pelas próprias perguntas aqui, a gente já tem a resposta. Esse mundo é indigno de um filho de Deus. Ele não contém nada que seja merecedor de um filho de Deus. Ele é muito pouco. Ele não está à altura do que Deus tem para seu filho. Mas continuando aqui no 3:5, ele lhe ensina, mais uma pergunta de Jesus sobre esse mundo aqui do ego. Ele lhe ensina que dar é a sua alegria e que o próprio Deus agradece pelo que dá? Bem pelo contrário, aqui no mundo nós sempre temos que obter e ter e receber para ser. Então, bem o contrário. Então, como que Deus poderia ser grato por esse mundo de faltas? Deus só é grato pelo mundo que Ele mesmo criou com o seu Filho. Esse é o ambiente no qual pode ser feliz. Então, esse mundo que Deus criou, o reino de Deus, é nesse mundo que o filho dele pode ser feliz. Tu não podes fazê-lo, né, a felicidade, tu não podes ir ao mundo, tu não podes fazê-lo, assim como não podes fazer a ti mesmo. Então, esse reino da alegria, tanto a alegria quanto o reino da alegria, Deus criou para nós. Não fomos nós que fizemos. Ele foi criado para ti, como tu foste criado para ele. Então, o mundo de Deus foi criado para nós e nós para ele. Deus cuida das suas crianças e não lhes nega nada. No reino de Deus, a completeza toda é nossa. Toda a alegria do universo de Deus é nossa. Deus não nos nega nada em seu reino. Entretanto, quando nós negamos o reino de Deus, nós não sabemos disso, porque negamos tudo a si mesmo. Até vou ler a frase como ela está escrita. Entretanto, quando negam, não sabem disso, porque negam tudo a si mesmas. Então, quando nós temos um pensamento voltado para o altruísmo, para a individualidade própria, para o egocentrismo, fora do Espírito Santo, nós negamos o reino de Deus e, portanto, nós não sabemos que ele é o reino da alegria, porque não estamos mais cientes dele por negarmos ele. Ele não deixa de estar dentro de nós, pelo fato de o negarmos, mas a nossa consciência não está mais ciente dele. Então, na nossa experiência, passamos a experienciar toda forma de limitação, de perda, de falta, porque não sabemos mais que o reino de Deus ainda está na nossa mente. Tu que poderias dar o amor de Deus a tudo o que vês, tocas e relembras, estás literalmente negando o céu a ti mesmo. E assim é. Deixa eu até ver aqui como a Jâmia falou. Já temos tudo, mas o ego não entende
e afirma isso projetando infelicidade ou insatisfação com algo. Sim, Jânia, isso é verdade porque o ego, ele, se nós descobrirmos ou relembrarmos que nós temos tudo na mente de Deus, obviamente que nós largaríamos no mesmo instante ao ego. E o ego sabe disso, ele desconfia pelo menos disso. E por isso que o ego nos mantém totalmente... o ego nos mantém numa busca aonde a gente não descubra isso. Ele nos mantém totalmente perdidos aqui no mundo. Ele nos mantém distraídos. Essa é a palavra que eu quis achar. A distração. O ego nos distrai com as coisas do mundo para que não percebamos que as coisas do mundo não nos pertencem, porque é muito pouco. O Márcio levantou a mão? Oi, Ing. Hoje de manhã eu estava estudando e aí eu acabei encontrando o João e eu conversei justamente sobre isso. Eu comecei a observar na minha mente e observar nas minhas ações de entrega do perdão que eu fazia a entrega, mas eu pegava de volta. Porque, olha só, eu entregava, então eu percebia ali que tinha algum desconforto, e aí o que eu fazia? Eu entregava a situação, mas eu ficava assim, procurando uma forma de ir lá e ajudar aquilo a acontecer, como se fosse assim, agora eu preciso fazer isso, agora eu entreguei, então eu preciso fazer aquilo, e aí, muitas vezes, tentando agir na forma ainda. E, na verdade, o que eu percebi? A entrega eu não sei, eu identifiquei o problema, né, identifiquei que tem um equívoco ali, e a entrega verdadeira para mim, né, pelo menos, eu não sei o que é melhor para mim. Deus me mostra. Jesus, completa o caminho, porque eu não sei. Porque eu fazia a entrega, mas eu ficava pensando assim, um exemplo, vamos supor que eu tivesse ali tido um desgaste com a Flora. Aí eu entregava porque era alguma coisa sobre mim. Só que eu ficava assim, bom, então agora eu tenho que tratar a Flora assim, agora eu tenho que conversar com ela assim, eu sou só amor, então eu tenho que demonstrar isso, eu tenho que demonstrar aquilo. E era o ego por trás me conduzindo ainda. E agora, né, depois dessa conversa de hoje, eu adotei uma postura assim, eu não sei. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Me guia. E aí eu relaxo e vem depois ali. Se tiver que fazer alguma coisa, muitas vezes não tem que fazer nada. E em relação a isso do mundo, foi uma outra coisa que também veio. E eu conversei com ele, né? Porque assim, eu, enquanto estudante de um curso de milagres, eu não quero, né? Entendi que o mundo é ilusão, blá, 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 e que existe um reino maravilhoso que eu quero ir para lá. Só, e aí a gente usa uma justificativa eu usava uma justificativa que eu não percebia, que era assim, mas o livro fala que eu posso fazer isso, então não tem problema, eu posso fazer isso. Por trás dessa fala tem um valor que valida a ilusão. E que embutido nisso está dizendo, eu gosto dessa parte do mundo. E para eu sair daqui, eu não posso dar realidade em parte nenhuma. Pelo menos foi o entendimento que me veio. Não que eu não possa usufruir, que eu não possa, sei lá, ir no cinema, comer, namorar, fazer tudo que todo mundo faz. Mas eu acho que a partir do momento que você tem essa compreensão, essas coisas vêm até você e não você vai até elas. Vem porque existe um propósito da verdade ali. Não eu manipular para eu estar lá. Né? Tipo, mas no livro Jesus fala que eu posso continuar indo para balada e dançar, não tem problema. Mas só de eu pronunciar isso já tem um valor que eu estou dando, né? Tem uma crença que eu quero confirmar lá naquele lugar. E aí eu conversei isso com o João assim, eu falei, nossa, será? Eu estava fazendo tudo errado. Quer dizer, errado não, né? Que era o melhor que eu podia com a consciência que eu estava. E eu falei, tem um jeito mais fácil de entregar para o perdão. Eu preciso realmente entregar. E não entregar e pegar de volta. Porque quando eu entrego para o perdão e eu fico dizendo para mim como é que eu devo agir, eu estou dizendo, Espírito Santo, eu sei o que fazer. Não se mete aqui, não. É mais ou menos isso? Você percebeu a coisa mais importante na entrega, que é largar. Sem largar, nós continuamos no comando, aparentemente nos enganamos dizendo que entregamos, mas não entregamos, e você percebeu isso. Então, largar é largar mesmo. Então, por isso também que o curso, ele não é sobre as coisas físicas, então, o que a gente entrega e larga, se nós formos largar o acontecimento físico,
a gente já deu realidade a ele. E uma vez dando realidade, é isso que prevalece, como você deu-se conta. E o que a gente faz, então? A gente reconhece que isso aconteceu, mas sabe que tem um pensamento que projetou isso. E esse pensamento é meu. E é esse pensamento que eu levo ao Espírito Santo, e não o caso em si ou a situação em si. Porque uma vez que eu porque uma vez que eu tenha dado realidade, é a realidade que prevalece. O Espírito Santo não pode mais fazer nada. Eu já tirei ele da guiança ao dar realidade. Então, nesse largar, nesse abandono, é importante a gente lembrar que não é real, mas para nós é, então é um pensamento por detrás. Então, eu levo o meu pensamento que precisa ser corrigido. E aí, largo o pensamento e tudo que continha nesse pensamento e abandono, como tu diz, largar é abandonar, é esquecer, é simplesmente, e nesse esquecimento, nesse abandono, a gente até continua recebendo pensamentos sobre o ocorrido, sim, mas dessa vez pensamentos do Espírito Santo. Como você tem recebido, Neto, pensamentos do Espírito Santo, como hoje de manhã, ele te guiou, não era uma maneira errada do perdão anteriormente, era só mais um passo. Ele te ensinou mais um passo hoje sobre o perdão, diante da tua disponibilidade de ouvir isso. E assim é com cada um de nós, é com cada estudante, porque é assim que o Espírito Santo tem um plano para cada um. Por isso que a gente sempre tem frisado aqui da necessidade de um relacionamento pessoal, seja com Jesus, seja com o Espírito Santo, enfim, com a mente certa, para a gente ter esse lugar para onde ir, aonde largar, e por enquanto a gente faz isso com imaginação mesmo, com imagens, porque é assim que nós aprendemos. Obrigado. A Flora levantou a mão. Isso que o Neto comentou agora, o foco seria, então, sempre ir para a causa, em vez do efeito. A causa que é o pensamento que gerou a projeção, ao invés de ir no acontecimento, no efeito do que eu estou vendo. Sempre Isso. voltar para a mente, voltar para a causa, que é o pensamento de separação, uma crença na escassez, um pensamento de ataque, enfim, para entregar sempre esse pensamento, ao invés da situação em si. É isso? É isso, perfeito. Rastreia até a causa, vai na causa, porque na causa o Espírito Santo tem o que corrigir. Na forma que já é projeção, ele vai corrigir o que se não é real. Ele não tem o que manipular no que não existe. Mas na causa existe uma crença, sim. Existe uma crença primeira que originou essa projeção. Nós estamos vendo a projeção. O Espírito Santo, ele vê a causa, mas nós estamos aprendendo agora a identificar pelo tipo de projeção qual pensamento, qual crença, seja de escassez, enfim, sempre volta para a ruptura. E é esse pensamento, é lá na causa que a gente vai e entrega ao Espírito Santo, e uma vez ele corrigindo a causa, tanto de que não houve separação de Deus, que nós ainda somos totalmente seguros em seu reino. Enfim, com toda essa correção do Espírito Santo, isso se reflete, inclusive, aqui na fase final, que é na forma. Aí, na nossa percepção, muda a forma, não necessariamente o que aconteceu, mas nossa interpretação é totalmente diferente e liberta, e ao liberar o irmão também desse ensaio, tudo muda aqui. Então, é assim que muda também na forma. Não que o Espírito Santo vá agir aqui na forma. E Flora? Mas se a causa, né, da projeção mudou, o efeito também muda. Uma coisa que eu fazia, eu ia para o pensamento, falava, tenho ilusão aqui. E eu entregava. Só que aí eu imaginava que eu tinha que mudar o meu comportamento, eu continuava na forma.
eu continuava assim. Então, se era uma sensação de escassez, eu falava, então eu vou comprar porque não tem problema, a ilusão não existe, a escassez não existe. Mas eu estava dando realidade ainda para ela. Então, assim, eu identifiquei o pensamento, ok, agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que é melhor para mim. O Espírito Santo sabe. Eu não sei se eu tenho que gastar, eu não sei se eu tenho que guardar, eu não sei. Então eu não vou fazer nada até que venha de um lugar de paz e inspiração. Porque a gente sabe, se você está querendo fazer, eu ouço muito aí falar de fuxicar, né? Se eu estou querendo fuxicar, é porque é o ego. Sim. A consciência crística, ela sabe, ela não precisa argumentar na minha mente, entendeu? Se tem algo argumentando e me dizendo o que fazer, não vem de Deus. Porque Perfeito, né? Deus é, e se Deus é, eu também sou, eu sei. E eu vou saber o que fazer se eu me conectar com essa fonte. Não tem fuxicação na mente, entendeu? Vem uma certeza. Perfeito. É isso. Gratidão. A Goianita levantou a mão. Ô, Flora, eu peguei o bonde andando, o pessoal está tudo aí já recebendo o Espírito Santo, né? E será que você poderia dar um exemplo, assim, do ocorrido, para mim saber o que que eu tenho que entregar para o Espírito Santo, o que eu não... Entendeu? O que vem para mim agora é um exemplo, assim, digamos que no café da manhã aconteceu uma cena que aconteceu uma discussão, nada muito sério, uma discussão. Então, aí eu volto, na hora eu sinto que estou me sentindo desconfortável aqui, isso aqui está vindo da separação. Só que eu vou, ao invés de entregar para o Espírito Santo o ocorrido, me corrija, por favor, Ingrid, a situação em si. Está cortando um pouquinho. Está cortando um pouco, Flora, às vezes está travando. Está travando? Agora está melhor? Para mim não está cortando, não. Para mim está perfeito. Então tá, é que eu senti aqui. Então, aí tem esse ocorrido no café da manhã, por exemplo. Uma discussão, né? Aí eu sinto, percebo, na hora que é um sistema de separação, que é o ego ali, que eu escolhi o ego e reagi. Então, para fazer o perdão, eu escolho, quero perdoar. Então, ao invés de entregar a cena, a situação, o acontecimento, eu vou na causa. O que deu origem? É um pensamento de ataque, um pensamento de discórdia, um pensamento de que eu tenho que ter razão, ou seja, um pensamento de discórdia. Então, eu vou entregar esse pensamento de discórdia, de ataque, para o Espírito Santo, ou seja, eu vou na causa. A causa é o pensamento que gerou aquela projeção, aquela cena que eu estou vendo. E aquela cena que eu estou vendo, ela é o resultado da escolha da minha mente. Então, eu preciso, para o perdão acontecer, ir na causa, que é o pensamento que gerou aquela cena, ao invés de simplesmente ir lá entregar a cena, porque a cena faz parte do mundo das formas da ilusão. Então, o Espírito Santo vai atuar na causa, que é aquele pensamento que gerou, por uma escolha, né, a gente está ainda muito escolhendo o ego, essa sensação, esse pensamento de ataque, esse pensamento de discórdia, eu tenho que ter razão, eu tenho que, enfim, é isso que me vem. Me corrija, por favor, Ingrid. Perfeito, tá correto, é isso mesmo. Sim, é sempre o reconhecimento de que é esse meu pensamento, e só para reforçar ainda, esse pensamento, ele vem do ego. O ego julgou ele para mim e eu optei em ficar com ele. Ele não é um pensamento que vem de Deus. E por isso que eu não quero mais. Então, eu entrego, o pensamento é meu, mas o conteúdo dele foi dado pelo ego. E eu não quero mais, então eu entrego ao Espírito Santo, que ele vai corrigir e retirar esse conteúdo do ego, porque o ego é só a ausência de luz, a ausência de amor. O Espírito Santo corrigindo isso, o pensamento fica curado e ele volta em forma de bênção, inclusive sobre aquele cenário que é uma projeção, mas era uma projeção da desunião, da ruptura. Agora, em forma de bênção, ele volta como uma projeção de amor. Ing, posso só fazer uma complementação rápida para a Goianita? Sim. Obrigada, Flora.
Aí, Goianita, usando Amém. ainda esse exemplo da Flora, vamos supor que ela fez essa entrega, mas vem uma sensação de que ela tem que tratar as pessoas ali de uma forma, agora eu vou demonstrar amor aqui, agora eu vou ficar mais amorosa. Isso ainda é da realidade para a ilusão. A gente entrega e deixa que Jesus conduza, entendeu? Porque se eu ainda quero fazer alguma coisa, é porque eu ainda acho que está na minha mão, que eu quero que o controle é meu. Então é como se pelo menos é a sensação que eu tinha, era como se eu entregasse pela metade. E era por isso que todas as vezes a cena se repetia. E vinha a mesma cena, de uma outra, vinha a mesma situação, numa cena diferente, mas a sensação era a mesma, sabe? E aí, quando eu passei a não agir, a falar, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não vou fazer nada. Aí vem a inspiração e você faz. Pelo menos funciona para mim. Isso. Mesmo, Inclusive, ser gentil com as pessoas, por inspiração, né, Márcio? Isso. Pode ser, sim, mas aí vem da mente certa, Da e mente não certa. Não, da parte egóica. não porque você Não. acha que você tem que fazer. mesmo que eu seja a agressora, no caso, eu não Sim, tenho que pedir perdão, nada, não. De forma alguma, porque o perdão é arrependimento. Eu preciso reconhecer e levar também esse meu pensamento que acredita em agressão. Porque a agressão é uma forma de defesa, porque eu me senti agredida primeiro. Então, a agressão, ela em última instância é uma defesa. Então, eu levo esse meu pensamento também. e o Espírito Santo vai te Então, ao conduzir. invés só completar, ao invés de se arrepender por ter feito, pelo contrário, arrepender é da realidade. Então, reconhece sim, toma consciência e leva para o Espírito Santo esse pensamento. O Márcio ia Gratidão. completar? A Jaciana também colocou aqui, então, Ing Flora, o perdão nunca é no outro. Tem razão, o perdão nunca é no outro. Perdão sempre é perdoar nosso ego? Não, o ego nem sequer existe. Perdoar é nós nos perdoarmos por nos identificar com o ego, por nos identificar com o que não existe. Por saber que ele e eu somos do pensamento errado, o perdão, vai sempre, ele é para si mesmo. Então, no perdão, a gente abandona ou larga ao ego. E a Jâmia, o ego fez de nossas vidas nesse mundo um grande palco, onde temos que mostrar que sempre somos os melhores ou estamos com a razão. É a forma do ego nos distrair e nos manter presos no mundo, sempre dando um papel para nós, seja de líder, seja de seguidor, seja de vítima, seja de malfeitor, mas sempre dizendo também que nós vamos ficar melhores se continuarmos nele, se continuarmos estudando, seguindo os conselhos dele, que a culpa é nossa se não estamos bem. Ele nega que o problema do sistema dele está com a base totalmente equivocada e por isso que nada funciona bem no ego. Ele sempre joga a culpa que nós que não somos bons seguidores do ego, mas que ainda o sistema está perfeito, é falha nossa. Quando, na verdade, o sistema do ego que é falho. É o sistema dele que não tem base para a coerência, base para a paz. Isso só o sistema de Deus, do Espírito Santo, tem. Mas, continuando aqui, para a gente fechar o nosso estudo, Jesus, claro que ele falando aqui para ele, mas para cada um de nós também, aqui no 4. Peço-te que te lembres que eu te escolhi para ensinar o reino de Deus. Não há exceções nessa lição, pois a ausência de exceções é a lição. Então, Jesus escolhe a cada um de nós para ensinar o reino de Deus, mas por que isso? Porque dentro do que nós compartilhamos está a nossa própria liberação.
Nós só saberemos que temos o reino de Deus, isso é uma lei de Deus, se nós o estendermos, se nós dermos o reino de Deus. Então, por isso que Jesus precisa que nós o ensinemos, para nós saber que o temos. Todo filho que retorna ao reino com essa lição no seu coração, curou a filiação e deu graças a Deus. Então, a lição que todos ainda fazem parte do reino de Deus. Não há exceção. Essa lição. Só o reino de Deus existe. O reino do ego é falso, é crença. Vou ver aqui no chat da Márcia. O ego pode ser comparado ao mal, a coisa ruim. Olha, dentro do mundo da forma, o ego ele se apresenta como o mal e o bom. O Espírito Santo, a mente certa, está além do mundo. Então, o ego não é só o mal, ele é tudo que é separado. Ele é o mal, mas dentro da separação, ele é também o bom, embora que, como a gente falou em umas aulas anteriores, é impossível ser só do ego, porque o ego não tem existência própria. Então, como nós ainda viemos de Deus, nós trazemos características de Deus para dentro do sonho. E o Espírito Santo purifica isso. Então, tudo que é verdadeiramente bom dentro do mundo, o Espírito Santo purifica e retorna isso, devolve isso ao reino do céu. Já que o céu é o reino da alegria, tudo que é verdadeiramente reflexo da alegria aqui, o Espírito Santo guarda e transfere para o reino de Deus. Mas continuando aqui. Tá. Cada pessoa que aprende essa lição de que a filiação ele é uma só, né? Cada um que aprende essa lição venha a ser o professor perfeito, porque aprendeu do Espírito Santo. Então, cada um que aprende que o reino de Deus está em cada um e só existe o reino de Deus, este aprende isso do Espírito Santo. Aqui no chat. Acredito que o ego é o Zé Ninguém por ironia, quer ser alguém, quer pontuar algo, dar ponto de vista. Nesse caso, um equívoco total. O Zé Ninguém enterro. Não tem consciência e paz. É isso. Na verdade, o ego ele não é nada. Ele é só uma crença nossa. Tem toda a razão nisso. Continuando aqui no 5. Quando uma mente tem só luz, e ela só conhece luz, a sua própria radiância brilha em tudo à sua volta e se estende até a escuridão de outras mentes, transformando-as em majestade. Então, cada um que desperta para a luz, que larga do ego, ele tem só luz. E essa luz é tão forte que consegue brilhar na mente dos que ainda não estão despertos. É assim que Jesus brilha em nossa mente, que ele traz isso conosco. E ele quer que nós façamos o mesmo pelos demais, que ainda estão adormecidos. Então, ver a majestade, ver o Cristo dentro da mente. A majestade de Deus está lá para que a reconheças e a aprecies e a conheças. O próprio Deus, a própria majestade de Deus está em cada mente do Filho de Deus. Em cada ser separado, ainda está a majestade de Deus. E o Espírito Santo quer que nós reconheçamos isso, que apreciemos isso e que conheçamos isso. Reconhecer a majestade de Deus como teu irmão é aceitar a tua própria herança. Aquele efeito espelho. Tudo que eu vejo no irmão, eu aceito para mim. Deus só dá com igualdade. Se reconheceres a sua dádiva em qualquer pessoa, terás admitido o que ele tem dado a ti. Não é tão fácil de reconhecer, nada é tão fácil de reconhecer como a verdade. Então, Jesus novamente falando, é tão simples. Se nós vermos a Deus no irmão, nós vamos ver em tudo. Então, é muito fácil reconhecer a verdade
desde que a gente esteja na mente certa, na mente do Espírito Santo. Esse é o reconhecimento que é imediato, claro e natural. Tu te treinaste para não reconhecê-lo, e isso tem sido muito difícil para ti. Então, nós nos treinamos a seguir o ego, e isso é muito pesado. É muito difícil e muito custoso para a nossa paz, para nosso ser, seguir ao ego. Nós pagamos um preço altíssimo, um preço alto demais pela pequena dádiva que o ego é. O ego nos dá tão pouco e a gente paga um preço tão alto por seguir ele. Quando, na verdade, seguir ao Espírito Santo é conhecer imediatamente a verdade de Deus. E isso, como ele diz, é muito fácil, muito imediato e muito natural. Fora do teu ambiente natural, bem podes perguntar. Então, o ambiente natural é a mente certa. Fora da mente certa, estando na mente do ego, nós podemos perguntar, o que é a verdade? Já que a verdade é o ambiente pelo qual e para o qual tu foste criado. Então, dentro do ego, nós nunca vamos saber o que é a verdade. Por isso que podemos procurar e procurar dentro do ego, nós nunca vamos achar a verdade. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. Não conheces as tuas criações porque não conheces os teus irmãos, que as criaram contigo. Fora da mente do Espírito Santo, não faz sentido nenhum nós tentarmos conhecer ou tentar conhecer as nossas criações, porque a mente separada não o conhece, porque ela é o oposto disso. Eu já disse que só toda filiação é digna de ser co-criadora de Deus, porque só toda filiação pode criar como Ele. Então, Cristo, não há divisão de criação, tudo é de todos no reino de Deus. O ego não tem nem ideia do que seja isso, porque ele é o oposto do todo. Ele só conhece fragmentações e separação. Sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor, e é assim que a gente cura ele, né? Reconhecendo o Cristo nele, reconhecendo o valor do irmão. Então, sempre que eu faço isso, estás reconhecendo o seu poder de criar e o teu. Ele não pode ter perdido aquilo que reconheces e tu tens que ter a glória que vês nele. Então, se eu posso reconhecer o Cristo no irmão, muito embora ele nem saiba disso, então ele não perdeu o Cristo. E a glória que eu vejo no meu irmão é porque ela está em mim também. O irmão é um co-criador com Deus e contigo. Nega o seu poder criativo e estás negando o teu e o de Deus que te criou. Então, negar que o irmão ainda é parte da mente de Deus é negar que nós o somos. Não podes negar parte da verdade. Tu não conheces as tuas criações porque não conheces o seu Criador. Então, só com a mente certa, só com a mente crística é que nós podemos conhecer a nós mesmos e as nossas criações. E as nossas criações só podem ser conhecidas na sua totalidade. Por isso que a verdade ou ela é ou não é. Não existe verdade parcial. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. As tuas criações não podem estabelecer a tua realidade, tanto quanto não podes estabelecer a de Deus. Então, eu, como criação de Deus, esta é a minha realidade, independente do que eu penso que eu fiz ou do que eu crio. Eu sou a realidade de Deus. Mas podes conhecer a ambas. Então, a minha criação não estabelece a minha realidade, mas ainda assim eu posso conhecer tanto as minhas criações quanto a Deus. O que tem que ser conhecido pelo compartilhar. Então, o que é real, tudo que existe, o que é. E só o que vem de Deus é.
E isso só pode ser conhecido pelo compartilhar. Se eu não compartilhar do amor de Deus, eu não posso conhecer o amor de Deus. Porque Deus compartilhou o que Ele é contigo, podes conhecê-lo. Mas é necessário que também conheças tudo o que Ele criou, para ter o conhecimento do que compartilharam. Então, se Deus criou a mim e criou a meu irmão, eu preciso reconhecer a nossa igualdade como filhos de Deus. Só assim poderei lembrar-me de Deus e de mim. Sem o teu pai, não vais conhecer a tua paternidade. Se eu não conhecer a Deus, não vou conhecer as minhas criações reais. O reino de Deus inclui todos os seus filhos e as suas crianças, que são como os filhos, assim como eles são como o pai. Então, o reino de Deus é composto de Deus, de nós, seus filhos, de nossas criações, e aquilo que nossas criações também criam, que também é nossa e é de Deus, porque tudo no reino é compartilhado. Conhece, então, os filhos de Deus e conhecerás toda a criação. E é assim que Jesus, então, conclui sobre o estado de graça, que é um estado do céu, é um estado da nossa realidade, que nós só podemos conhecer estando na mente certa. O ego desconhece totalmente, não só desconhece, como ele é o oposto. O ego nega a existência do reino de Deus, ou no máximo ele admite que o reino de Deus existe, mas que ele não é para nós, que nós estamos excluídos do reino de Deus. Essa é a pregação do ego. E nós precisamos voltar a conhecer o reino de Deus para nos motivarmos a querer a volta à nossa realidade, a querer de novo aceitar ver pela mente certa. Porque o ego, ele nos amedrontou demais com a crença da separação de Deus. E agora nós temos medo de Deus. Por isso que na aula anterior Jesus disse que aquilo que nos fere, nós pensamos que é a nossa alegria. E o que é a nossa alegria é o que nos fere. Então, o ego, ele aparentemente nos dá a alegria de uma identidade própria, mas isso nos fere no sentido de que nos mantém fora da consciência da nossa realidade em Deus. E a nossa realidade em Deus, a nossa consciência de voltar a isso, que é o nosso despertar, isso fere ao ego, porque automaticamente nós largaríamos o ego. E Jesus, como tudo que ele fez, e esse curso aqui, ele foi cuidadosamente planejado. Nós vimos aqui nessa conclusão, ou nesse capítulo, As Dádivas de Deus, que Jesus nos colocou, nos mostrou um estado muito diferente do que o ego nos mostra. Ele nos acena com o que é a nossa realidade. Então, ele nos motiva a querer isso. E na continuação, agora no capítulo 8, agora que estamos motivados, que sabemos que não temos nada a temer no céu, pelo contrário, é justamente isso que todos querem, agora que isso ficou claro, Jesus está pronto para nos ensinar a jornada da volta. Como voltar a isso? Então, olha, a perfeição do trabalho de Jesus. Primeiro, ele nos acena com o que nos aguarda, e agora, motivados, ele vai nos ensinar como voltar a isso. Então, por isso que no próximo capítulo, a partir de quinta-feira, que nós vamos estudar, a jornada de volta, a direção do currículo, a diferença entre aprisionamento e liberdade, o encontro santo e o tesouro de Deus, tudo para nós voltarmos o corpo como um meio de comunicação, o corpo como um meio ou um fim, a cura como percepção corrigida, tudo isso voltado
a jornada de volta. Então, se já tivemos um excelente estudo até aqui, com muitas bênçãos, com muita aprendizagem, Jesus está nos guiando gentilmente a continuarmos. Então, com certeza, esses estudos seguirão cada vez mais com mais fluidez e mais bênçãos para nós. E assim também concluo esse capítulo sobre o estado da graça, e já tivemos uma boa participação, mas estamos agora abertos para a nossa hora aqui do compartilhar. Alguém mais? Pode ser pelo chat ou levantando a mão aqui, ou abrindo o microfone. Oi, Ing. Oi? Eu senti de perguntar para a Goianita se fez sentido para ela as nossas respostas, porque naquele momento em que ela perguntou, né, quando ela é agressora, né, quando eu sou agressor, o que eu faço? Goianita, fez sentido? Fez, Porque se totalmente. você fez, Fez. porque senão dá para trazer algum exemplo ou a gente elucidar, porque eu senti que essa é a parte mais importante para o perdão verdadeiro, Não, sabe? mas você pode dar outro exemplo que eu fico feliz. Quanto Olha mais, só, melhor. vou te dar um exemplo aqui do meu dia a dia, né? Eu tenho aqui uma moça que trabalha comigo há muitos anos, assim. Ela trabalhou com a minha mãe faleceu e ela trabalha todos os dias, então é praticamente uma outra mãe. E quando você tem muita intimidade com alguém, você às vezes pensa que a pessoa tem que adivinhar o que você pensa, né? E que a pessoa sabe o que você pensa e ela sabe os medos que tem na sua mente. E às vezes você é grosseiro, né? Muitas vezes, assim, pra você ter uma ideia, ela é uma pessoa tão querida que ela arruma a minha cama igual aquelas camas de hotel, ela faz aqueles corações, um dia ela faz um cisne, sabe essas coisas assim? E para mim nada tava bom. Eu só olhava para as coisas que ela fazia assim, então assim, sei lá, ficou uma toalha virada no fogão e eu falava, Lourdes, mas olha isso aqui. Guardou minha camisa de Lourdes, olha isso aqui. E às vezes ela vinha se justificar e eu ficava muito irritado. Eu falava, não, mas você fez errado, não sei o quê. E aí ela ficava bicuda, né? E eu também. E aí eu achava que eu estava entregando. Eu falava assim, ai, mas essa toalha na mesa virada aqui não tem nada a ver. Eu preciso entregar, isso aqui é coisa do ego. É o ego que está aqui fazendo eu implicar com a toalha. Mas eu deixava de implicar com a toalha e implicava, sei lá, com o barbeador no banheiro. Até que um dia eu percebi, é o valor que eu tô dando no conforto, que se isso tiver assim, eu vou me sentir bem. Eu tô usando ela e o cuidado que ela traz para mim para passar mal. É meu isso, não é ela. E aí o que eu fiz? E eu era muitas vezes grosseiro mesmo, assim, sabe? E aí eu me arrependia, porque eu achei que eu tinha entregado, né? Fui lá e falei, Espírito Santo, eu tô fazendo isso para passar mal. Eu entrego. E aí eu ficava na minha mente assim, mas agora eu vou tratar ela assim, agora eu vou dar um presente, agora eu vou dar um dinheiro, agora eu vou dar isso, agora eu vou dar aquilo. Aí ficava tudo bem. Porque eu sentia culpa de ter falado com ela dessa forma. Aí voltava tudo de novo. Até que um dia aconteceu um caso muito específico aqui, que era algo assim que eu falei, não, eu não vou falar com ela, isso é meu. Tem uma implicância minha aqui e eu tô usando isso para me atacar. E aí o que eu fiz? Eu fui muito grosseiro com ela, que eu cheguei a falar até de demiti-la, sabe? Eu falei, olha, eu tô muito cansado de você, você não faz nada direito, você tem que entender que eu sou seu patrão. Chegou nesse ponto, falei, você trabalha aqui há muitos anos, mas eu não sou seu amigo, eu sou seu patrão. Aí naquele momento eu falei, o que eu fiz? Né? E ela ficou muito chateada, eu vi. Só que naquele momento eu falei, eu não quero mais esse pensamento. Eu tô usando ela para confirmar a separação, para confirmar o especialismo, para confirmar, eu não quero nem saber o que eu tô confirmando aqui, Espírito Santo, que deve ser um monte de coisa. Só que eu não quero mais isso. Eu não quero mais sentir isso. E aí, ao invés de eu ir procurá-la, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou fazer nada, eu não sei o que eu preciso fazer aqui. Eu não sei. Uma coisa falava assim, agora vai lá pedir desculpas, liga para ela. Não, agora você dá um X no salário dela a mais. Aí vinha isso, eu pegava no telefone para ligar e eu falava, eu não vou fazer nada. Eu não sei o que é melhor para mim. Goianita, eu não sei o que aconteceu.
Hoje, assim, depois disso, assim, pra você ter uma ideia, essa semana eu cheguei, ela tinha quebrado a pia da minha cozinha, ela tem um negócio tipo de vidro, como se fosse, assim, de box. E aí eu fui fechar, tava amassado aquilo, assim, e era um quebrado mesmo, né? Eu olhei para aquilo, se fosse numa outra época, eu tinha ligado para ela na hora. O que você fez que você não me avisou? Por que você precisa me avisar? Eu não senti vontade de fazer nada. Eu peguei um alicate, fui lá, desentortei. Só lembrei agora de falar para você e nem para ela eu lembrei de falar. Por quê? E não precisou, ela chegou depois, a gente foi se aproximando, as coisas foram se acertando e a nossa relação está muito melhor. E eu não tenho, assim, nenhuma disposição para ficar implicando mais, sabe? Então, eu acho que esse foi um perdão verdadeiro que eu vivi. E eu quis trazer esse exemplo porque às vezes a gente quer entregar, mas a gente acha que tem que ir lá pedir desculpas para a pessoa. E o perdão, ele é o auto-perdão, né? É você assim, eu estava equivocado. Eu acho que é isso que eu podia compartilhar. Ela estava mostrando para você o que você tinha que curar em você, né? Exatamente, ela estava mostrando o quanto eu dava realidade para o mundo, o quanto eu dava realidade que, sei lá, a minha roupa tinha que ser guardada assim para eu me sentir bem, ela precisa me tratar assim para eu me sentir especial, ela precisa falar isso para eu me sentir aquilo, e não é. Tudo que eu falava para ela expressava o que eu penso, não tinha nada a ver com ela. Eu só usava ela para esconder o que eu penso sobre. Então, assim, eu não me acho tão especial assim, então eu vou fingir que eu sou, dizendo para ela que eu sou o patrão dela e que ela tem que me respeitar. Né? Então, assim, são essas coisas, assim, que a gente vai percebendo ao longo do tempo e vai mudando, assim, sabe? E aí muda, totalmente em volta, assim. Hoje a gente ri o tempo todo, ela tá aqui. E, enfim, mudou. Hoje não é aquela relação tensa de que, tipo, qualquer coisa que ela fizesse, ela ia levar uma bronca, sabe? Ela quebrava um copo, ela ficava, eu quebrei um copo, eu tenho que pagar? E assim, ela é praticamente minha mãe, ela trabalha aqui há muitos anos, né? Há muitos anos. E, enfim. E isso a gente faz com a família. Você não estava né? nem valorizando, né? Não. Eu achava que tava, porque quando eu fazia alguma coisa que eu era grosseiro com ela, eu dava R$ 100 para ela, ou eu dava um presente, ou eu dava alguma coisa que eu sabia que ela queria. Comprando a culpa. Comprando. É isso. Muito obrigada pelo exemplo, Márcio. De nada. Obrigada. A Kelly levantou a mão? Sim. Oi, gente. Oi. Na verdade, assim, eu só fico me questionando sobre isso, aí até onde pode ir o abuso das pessoas, Márcio? Tipo, isso não pode gerar um certo descaso do outro a partir do momento que a impressão que dá é que eu entrego, eu tento não reagir àquilo, tento me perdoar, mas aí se a pessoa faz, e a pessoa faz, e a pessoa faz, entendeu? A minha preocupação é essa, assim, tipo, eu também tenho funcionários, né? Então, existem momentos que eu preciso impor para que o sistema da empresa funcione e existe, né, uma regra, uma ordem. E aí, assim, existem coisas que me incomodam, principalmente porque eu já havia conversado sobre isso, né? E aí a minha preocupação é assim, se eu começo a não reagir a isso, aí eu tenho medo que meio que perder o controle das coisas, né? Aí tá o detalhe, né? O controle, né? Eu vou te trazer um exemplo que eu faço aqui com ela, né? E, assim, não mudou. Eu ainda continuo pedindo para que ela cuide das coisas. Mas a intensidade, o valor que eu dava naquela situação mudou. Então, assim, se esses dias mesmo eu tenho aquele mixer, né? Que todo dia de manhã eu faço lá um café diferente. Aí esses dias ela lavou e, assim, dentro dele ficou sujo. Aí eu cheguei assim, falei, só que não é mais a sensação que aquilo me causava, não é mais a mesma, entendeu? Eu fui falar com ela de um outro lugar. Eu não fui falar com ela de um lugar assim, olha isso aqui, porque não sei o que lá, vai acontecer isso. Eu cheguei e falei, Lurdinha, você viu que isso aqui ficou assim, ó, presta atenção, porque isso aqui junta bactéria, viu? Eu vou tomar coisa com bactéria. Então, assim, você procura um outro lugar para falar. E vou te contar um caso que aconteceu ontem comigo, falando de funcionário. Eu tenho alguns apartamentos que eu alugo, e tem uma moça que ela tá devendo, né? Já faz um tempo, assim. E ontem ela me procurou, bem grosseira.
Ela procurou o contador. Aí o contador falou, não, eu não resolvo essas coisas, só sou o contador, tem que pagar para ele. E aí ela veio toda armada, assim, né? E aquele jeito que ela falou comigo já me deu uma irritação, assim. Falei, que vaca, né? Pensei. Aí eu falei, não é sobre ela, é sobre mim. Não é sobre ela. Essa irritação que eu tô sentindo não é sobre ela. Eu tô achando que ela pode me atacar. Eu tô confirmando que eu sou atacado aqui. Vou conversar com ela de um outro lugar. Eu tava dirigindo, parei, e ela foi falando, foi desembuchando ali. É, porque não sei o que lá, porque nananã, e agora você quer cobrar juros, e blá, 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 blá. O nome dela é Raquel. Eu falei, Raquel, seguinte, da forma que você tá falando, parece até que sou eu que devo para você. E não é. Vamos fazer o seguinte, diz para mim o que você precisa que eu faça para eu te ajudar. O que você espera que eu faça para eu te ajudar? Aí ela mudou assim na hora. Ela falou assim, então, é que se cobrar juros, igual o contador tá falando, nananã, fica muito nananã, assim, assim, assim. Eu falo, ok, vamos conversar baseado no que você precisa. Aí ela falou comigo quando foi hoje, enfim, resolvi o problema. Hoje ela, sabe quando muda o clima? Então eu não sei se tá te ajudando, mas eu penso que, assim, você pode usar na forma a organização, né? Porque aquilo existe na forma, mas eu acho que é o lugar que você escolhe para resolver aquilo, sabe? É assim, tipo, eu quero mostrar a minha autoridade, ou eu estou tratando com o Cristo ali na minha frente, é uma pessoa que também tem pensamentos equivocados, e aquela pessoa que está ali na minha frente, ela está expressando o que ela pensa, então não adianta eu olhar para ela com o que eu penso, entendeu? Eu preciso dar um passo atrás e olhar para ela com o que ela pensa. Porque se eu já vou achando que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não recebo o pedido de amor. Então, ontem, o que eu percebi? Tinha um pedido de amor aqui. Ela estava com medo, né? Tinha lá, sei lá, escassez. Eu não fiquei pensando o que era. Na hora me irritou. Eu falei, que desgranhenta. Tá devendo para mim essa cara de pau. E comecei a julgar. Eu falei, não é desse lugar. Não é desse lugar. Eu não vou falar desse lugar. E aí eu parei o carro, respirei, e aí liguei para ela. Eu falei, Raquel, o que você precisa? Fala para mim de onde, o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar. Se eu puder, eu vou fazer. Se eu não pudesse fazer, e na verdade o juros foi cobrado. Não da mesma forma, né? Ela falou como é que ela podia fazer, tá resolvido. Então, você começa a buscar um outro lugar, sabe? E assim, Kelly, eu não faço isso o tempo todo. De vez em quando eu perco as estribeiras. Na maioria das vezes. Só que daí eu lembro disso e dou um passo atrás, sabe? E aí faço de novo, escolho de novo. Só que eu não vou lá pedir desculpas. Porque automaticamente, quando você entende, o cenário muda, então a pessoa sente que você mudou e tudo vai mudando. É o que eu tenho percebido. Não sei se é dessa forma, né? A Ing pode ajudar a gente aí, mas eu tenho percebido que para mim tem sido mais fácil eu entender que quando é que eu estou olhando para o outro com o que eu penso e quando é que verdadeiramente eu estou olhando para o outro através do que ele pensa. Porque, assim, da forma com que a pessoa fala, até o modo que ela está vestida, ali ela está dizendo para você o que ela pensa sobre ela, não é sobre você. Nada do que a pessoa está fazendo, Kelly, aí no seu, né, você tem funcionário, ela não está fazendo para você, para sua empresa. Ela está querendo confirmar uma crença, a meta da crença dela, ela quer confirmar algo sobre ela. De repente, até você chegar e dar uma bronca mesmo, porque ela quer confirmar que ela é rejeitável, sabe? Então, se você começa a observar isso, você convida ela a sair usando a sua autoridade de líder, mas de um lugar amoroso. Eu acho que é isso, Ing. Tô treinando errado? Não, é por aí. Eu também, até o ano passado, que eu tinha loja, tinha funcionários e agora me aposentei, né? Vendi a loja. Mas, assim, o que eu posso te dizer, Kelly, nesse caso específico, e serve para todas as formas, não só de padrão empregado. O Espírito Santo sabe do que nós precisamos aqui no sonho. Assim, ele não é burro, ele sabe não que nós realmente precisamos, mas já que nós temos uma crença de que precisamos, e ele não vai tirar o pouco do que nós temos. Então, se você perdoar a você mesma por ter projetado para o funcionário desempenhar tal papel, de forma alguma o Espírito Santo vai te guiar
no sentido de que tu vai ter uma atitude de não falar nada agora, ou de não tomar mais nenhuma decisão, ou não comandar, não exercer o teu papel de liderança, de não mandar fazer nada porque você não pode fazer nada por ti. Não, pelo contrário, você faz tudo o que deveria fazer, mas como o Márcio falou, a partir de uma mente não julgadora. Simplesmente você faz o que precisa e eles percebem, a partir de você fazendo isso com a mente certa, a partir da inspiração do Espírito Santo, você consegue mandar, você consegue pedir as coisas sem sentimento de culpa, sem sentir-se superior, sem se sentir mal em relação a ele estar em outro nível dentro da empresa, porque na mente você vê essa igualdade. E não vai acontecer de forma alguma que, com o perdão, você vai perder a estribeira da liderança. Pelo contrário, vai se tornar uma líder mais assertiva e que vai ser admirada no sentido de querer ser seguida, mas da igualdade na mente do Espírito Santo. As pessoas vão ver esse diferencial em você. Se antes faziam pelo medo, elas podem fazer agora por amor. Uhum. Como diz o Márcio, ver como um pedido de amor. Isso é lindo, né, gente? Sim, isso, perfeito. Uhum. Mas, Kelly, eu tenho que treinar muito para ver esse pedido de amor, viu? Porque às vezes eu tenho vontade de ir para cima e enforcar a pessoa. Mas quanto mais se pratica, mais rápido vem essa memória de volta, que a gente fica melhor quando perdoa do que quando rumina esse sentimento de altruísmo. Com certeza. Obrigada, gente. Oi? Magna? Que é um pedido de amor, é clássico no SEM, né? E se você é atacada e emana amor, imediatamente a pessoa recebe o que ela pediu invertido, né? Porque ela atacou. Exato, o remédio que ela precisa, né? Recebe. Amor, e ela vai te devolver amor. Sim, e só atracando para ter certeza disso, né, Magna? Ficar teorizando, será que é assim, eu não praticar, não vou saber nunca. Todo a praticar de amor. Funciona, Você já sabe o que é, você emana amor para a pessoa, age de maneira amorosa, como o Márcio fez, responde, age, tudo. A pessoa imediatamente, ela vai receber e vai te mandar amor também. Não, nem tem como ser diferente. Agora, isso a partir da gente realmente, então, silenciar a decisão pelo ego e permitir pelo Espírito Santo, que não significa que a gente não vai fazer nada, mas faz tudo a partir desse centro amoroso. A Isabela levantou a mão? Oi. Por que a pessoa, para pedir amor, ela tem que tratar o outro mal? O pedido de amor ou é amor ou é pedido de amor. Não precisa tratar mal. Você pode ver ela declarando escassez ou saúde. Existem N formas. Mas quando eu falo tratar mal, seria tudo que não é amor é pedido de amor. Mas por que ela tem que atacar? Ela simplesmente não fala, eu quero mais amor, mais carinho. Entendeu? O pedido de amor, ele está dentro do nosso ensaio, porque ela ainda não tem consciência disso. Então, todo o mal-estar que a outra me trata, lá na mente, eu concordei com isso também, é os nossos acordos secretos. Então, ela tratar mal é tanto meu quanto dela. Então, por que eu vou julgar ela, sendo que eu estou fazendo isso a mim mesma? Sim, mas o que eu não entendo é a questão assim, quando o outro me trata mal, sou eu mesmo. Mas já que eu estou querendo amor, por que eu mesmo, na outra pessoa, em mim, ou em qualquer lugar, eu não reconheço que eu preciso, né, só de amor e não tratar o outro para que ele me ame mal, assim, atacar.
Para isso, estamos treinando, né, Isabela, para reconhecer isso. Aí entra uma mente treinada. Entendi. Posso trazer um exemplo para tentar elucidar para a Isabela dessa situação? Hum. Olha só, com essa moça, né, essa que se chama Raquel, essa do apartamento. Ali, parecia que não era um pedido de amor, mas existia um medo da escassez querendo ser confirmado ali. Então, todo medo é um pedido de amor, né? Então, assim, no livro Um Curso de Milagres, lá no início fala, só existe o amor e o medo. Então, a escassez, então, assim, não é sempre o pedido de amor, não é esse amor romântico que a gente pensa aqui, que é o amor de aconchego, que é o amor do carinho. Muitas vezes é um pedido de amor através de uma crença de rejeição, através de um medo de ser rejeitado, através da escassez, que nem essa moça, eu não fiquei julgando a crença dela, mas na hora que eu parei, eu falei, ela está preocupada com dinheiro, e eu não vou confirmar isso para ela, porque eu vou confirmar em mim. E aí, uma outra coisa que eu observo também, só para complementar a resposta da Kelly, porque no começo eu fazia isso de um lugar que eu estava queimando por dentro, minha vontade era enforcar a pessoa, mas eu estava ali fingindo que eu estava sendo amoroso. E isso também eu entendia que era ego, que eu não entreguei para o Espírito Santo. Hoje, se eu estou nessa sensação, se eu tivesse parado o carro e me mantivesse nessa sensação, eu não ia falar com ela. Porque eu ia entregar a coisa errada e ia receber a coisa errada. Então, assim, eu só parei e falei com ela, porque na hora em que eu falei assim, opa, tem uma armadilha aqui, eu senti uma paz. E aí eu falei, assim que eu respondi eu respondi grosseiro, eu falei, ó, parece que sou eu que tô devendo para você. Daí eu falei, opa, ó o convite pro conflito aqui. Falei, não, vaza ego, aqui não. E aí eu respirei fundo, então assim, a gente tem que ter essas observações, senão você fica no mesmo lugar. E para Isabela, o pedido de amor, ele não vem como um pedido assim, me abraça, cuida de mim, me dá conforto. Muitas vezes a pessoa está com medo de ser rejeitada e ela quer confirmar a rejeição, então ela começa a te atacar. Ela começa a falar que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo. O ego faz a gente ver injustiça em tudo. Então eu preciso confirmar a injustiça, né? E hoje eu fico com a mente muito atenta para não ajudar as pessoas a confirmarem a injustiça que elas pensam me usando. Porque eu sei que se eu confirmar, se eu for essa peça, eu também estou confirmando e dando realidade para isso. Então, não sei se te ajudou, mas o pedido de amor é mais ou menos desse lugar que eu vejo agora. Ele pode vir de várias formas, né? A Lourdes, quando fazia as coisas erradas aqui em casa, que parecia que era errado, na mente dela, ela estava fazendo a cama de cisne para mim e ela estava me entregando amor. Na verdade, era um medo de rejeição. Então, quando eu ia lá e dava uma bronca nela, ela se sentia rejeitada, porque na mente dela ela fazia de tudo, só que para mim nunca estava bom. Ela falava isso. Ela falava, olha, eu faço tudo para você e nunca tá bom. Então existia um acordo ali entre nós, sabe? Eu queria alguém para provar que eu sou especial e ela queria alguém para dizer que ela é rejeitada. Então ficava nesse jogo. Não sei, Ing, expliquei errado? Não, é por aí mesmo. Inclusive da Isabela, você, ao ver que todo pedido de amor é ataque, ainda está muito no medo, não conseguiu ainda se transportar, dar uma parada nesse pensamento do medo e ir para o Espírito Santo, dar essa parada. Enquanto a gente está dentro do ego, nem é aconselhável também tentar fazer o perdão, porque o ego não sabe fazer. Então, a gente treina primeiro essa parada, esse stop no pensamento, volta para si, aprende, tem esse relacionamento pessoal, aprende a ouvir com o Espírito Santo e aí começa a olhar de volta para o mundo. Então, não se cobre demais por enquanto. A seu tempo, tudo será mais fácil, Isabela. Quem tem filho adolescente, faz esses exercícios muitas vezes no dia. E feliz deles por termos a nós para liberar eles desses acordos. Mas nós já passamos de novo bastante da nossa hora, pessoal. Eu vou, agradecendo essa participação de vocês, eu vou encerrar aqui a gravação e agradecendo novamente ao Espírito Santo que nos acompanha nessa hora
e a esse material maravilhoso de Jesus.